Estudo de viabilidade do tombamento de bens do município de Mussum, por Emanuele Machado Fontana e Marcelo Arioli Reck. A proteção e a preservação de um bem é um passo importante para a conservação da história e identidade de uma cidade. Este estudo investiga a possibilidade do tombamento de bens públicos e privados do município de Mussum. Os objetivos desse trabalho são a busca pelo potencial do patrimônio, busca pelo potencial turístico e valorização da identidade local. A metodologia usada para este trabalho é discutir a importância da proteção de bens, analisar a história do município, revisar a legislação vigente, discutir as possibilidades turísticas, segundo os autores Haroldo Leitão Camargo e Maria da Glória Lance. Tombamento, segundo o IPHAN, é o nome que se dá ao processo administrativo para reconhecer um bem patrimonial e então protegê-lo pela lei. O Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 37, é a lei vigente que regulamenta e organiza os bens patrimoniais do Brasil. Um bem só se torna um patrimônio protegido ao ser inscrito em um dos 4 livros do tombo. Qualquer cidadão que deseja preservar um bem a fim de assegurar a identidade local pode solicitar ou dar início ao processo. O objetivo do tombamento é proteger um bem de qualquer ação que possa danificá-lo ou degradá-lo. Um bem não precisa necessariamente ser descaracterizado quanto ao seu uso ou desapropriado. A primeira aparição do nome Mussum ocorre em relatórios em 1882 pelo então engenheiro militar capitão Antônio Augusto Arruda. A palavra Mussum vem do nome da espécie de um peixe que se chama mussum, muito encontrado na região. Mais tarde, Mussum passou a se referir ao povoado de origem italiana que começara a se formar nas localidades. Em 1938, a região foi conhecida como Vila General Osório e em 1959 se emancipou como cidade de Mussum. Com a instalação do primeiro batalhão ferroviário, a cidade possuiu grandes pontes e viadutos, dando ao município o título de Princesa das Pontes. Hoje o município possui cerca de 4.790 habitantes e, recentemente, é a cidade que possui a 54ª colocação entre as cidades mais bem desenvolvidas do Brasil. Segundo Haroldo Leitão Camargo, os monumentos são a materialização da identidade nacional, e por meio deles os cidadãos se reconhecem. A identidade mussunense se dá pela origem e tradições da cultura italiana, pelas memórias das construções de pontes e viadutos, pelas festividades reconhecidas a nível estadual, como o Acampamento Farroupilha, e pelas festividades religiosas. Estes são alguns exemplos de monumentos públicos da cidade. De acordo com Camargo, a preservação se faz necessária frente às mudanças de uma cidade em crescimento. Os bens públicos podem vir a se tornar pontos estratégicos dentro da malha urbana, promovendo encontros e auxiliando o cidadão na compreensão espacial da cidade. As pessoas, em seu tempo livre, buscam atividades de lazer. O turismo pode despertar a curiosidade e o interesse de quem procura por essas atividades, e é através da necessidade da manutenção desses atrativos turísticos que o turismo promove a conservação dos bens da cidade. Geralmente, os turistas são de localidades próximas. O turismo ainda ajuda a desenvolver melhorias em outros setores, como comércio, indústrias, mobilidade e outras atividades, como hospedagem, alimentação, informação e transporte. O turismo rural. Mussum possui muitas famílias residentes na área rural da cidade. A cultura, a culinária e as tradições das famílias italianas ainda são um atrativo para os turistas e são preservados no cotidiano das localidades. O turismo no campo, segundo a Maria da Glória Lance da Silva, oferece momentos de descanso e tranquilidade às pessoas, e pode ser um incentivo à hospedagem de curto prazo, como finais de semana. De acordo com a autora, o turismo local ainda valoriza o cotidiano da população e a identidade da cidade, quando associa paisagens e edificações com a cultura local. A preservação de uma imagem regionalista. Lance também afirma que o acesso a essas localidades deve ser facilitado por meio de caminhos, rotas e atrações. Estes são alguns exemplos de bens privados da cidade. É importante, então, que haja planejamento entre os diversos setores da cidade aliados ao turismo. Este trabalho incentiva novas pesquisas sobre especificações dos bens, análises e estratégias de intervenção e preservação dos bens, que podem desencadear uma série de mudanças econômicas e sociais para o desenvolvimento da cidade.